Olá pessoal, meu nome é Vânia, sou sócia fundadora aqui no BFA Direito Migratório, trabalho com migração há mais de 12 anos e uma coisa que poucos sabem é que eu sou franco-brasileira. Então eu carrego comigo os valores e a cultura do país Brasil e, claro, da França. A minha admiração com a França e a minha ligação com a França, ela se começa por volta dos anos 2000, quando eu comecei a estudar filosofia. No curso de filosofia da UFMG aqui em Minas Gerais, nós estudamos muito da cultura francesa e do modo de pensar e se comportar diante do mundo francês. Então eu tive a oportunidade de estudar, por exemplo, Jean-Paul Sartre, que vai falar da liberdade, que é um valor fenomenal, fundamental para a cultura francesa e, por que não dizer, para todo ser humano. Eu diria que a cultura francesa, onde ela me toca sobretudo nesse valor da liberdade, que é exatamente o valor com o qual nós trabalhamos aqui no escritório, que é a liberdade de poder ir e vir, a liberdade de se estabelecer no mundo conforme nós entendemos o mundo e conforme as regras, a burocracia estabelecida também naquele lugar do mundo em que nós queremos nos estabelecer. Eu trabalho muito com a conexão França-Brasil, por causa dessa minha ligação com a França e da minha experiência com a cultura francesa. Em 2011, eu morei e trabalhei na França, Eu estudei Direito na França, estudei um pouco de Filosofia também, e trabalhei com direito migratório no escritório que acolhia aquelas pessoas que estavam de forma irregular no país e que precisavam obter alguma regularidade para se estabelecer de forma correta e digna na França. Então eu trabalhei na CIMAD por um ano e foi uma experiência sensacional e que agregou muito para a minha formação enquanto profissional. Por quê? Porque lá eu aprendi a trabalhar com o estrangeiro não só com a legislação, mas com uma acolhida fraterna, de entender que a pessoa que está num país diferente, ela precisa de um acolhimento daqueles que pertencem ao país para ensinar um pouco da cultura, para ensinar um pouco da legislação, para que aquela pessoa ela possa se integrar da melhor forma possível e possa viver de forma digna naquele país que ela escolheu viver. Em função dessa experiência que eu tenho com a França, dessa afinidade com a cultura francesa, eu fui convidada a falar hoje então sobre CNF, que é o Certificado de Nationalité Française, os tipos de visto francês e um pouco dos procedimentos burocráticos que acaba que a gente enfrenta para estabelecer essa ligação com a França, essa mudança, em alguns casos, para a França, para se estabelecer no território francês. Assim como em qualquer outro país que você vá se estabelecer, você vai precisar cumprir algumas exigências burocráticas e com a França certamente não é diferente. Certificado de nacionalidade francesa, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ela é feita para um cidadão francês. Se você não é francês, não se aplica para o seu caso. Pode ser que você tenha ido até o consulado e você foi pedir os seus documentos franceses. Você é filho de um francês ou neto de um francês, viveu sua vida toda no Brasil, não se preocupou em pedir essa documentação, o passaporte francês, por exemplo, e agora você resolveu pedir esse documento. Foi até o consulado e o consulado negou esse documento para você. Olha, eu quero saber se você é realmente francês. Esse pedido de eu quero saber se você é realmente francês, oficialmente ele vem um pedido de certificado de nacionalidade francesa. É o Certificado de Nationalité Française. É um procedimento em que você vai submeter, um procedimento burocrático, você apresentar uma série de documentos, vai enviar para o Tribunal de Paris se você está fora do território francês e vai pedir uma verificação para ver se você ainda está francês. Por que que isso é feito? Isso é feito porque o Código Civil francês estabelece que uma vez que um francês ele se expatria, ele sai do território francês e passa mais de 50 anos fora do território francês, ele corre o risco de perder a nacionalidade francesa por desuso. E o que se entende que quando você está fora do território francês, o que se entende como uso da nacionalidade francesa? O que é importante para mostrar que você está na possession d'état de français? Você vai precisar estar com seu passaporte em dia, com a sua carta d'identité em dia. É importante que você esteja registrado no consulado francês, para você ter a proteção consular. É interessante que você esteja na lista eleitoral, que você possa votar, ainda que na França o voto não seja obrigatório. É importante que você esteja na lista eleitoral. Você está sinalizando para a França que você mantém os seus vínculos culturais, o seu estado de francês com a França.
Isso é muito importante. Por que que você, como neto ou como filho, mais de 18 anos, já tem seus 20 e poucos anos, é o caso de uma cliente que nós temos aqui, procurou o consulado francês e foi exigido esse certificado? Porque o pai está há muitos anos no Brasil e muitas vezes não está com essa documentação em dia. E a própria pessoa que está pedindo o passaporte francês agora, já na maioridade, também nunca pediu, nunca esteve ligado burocraticamente, oficialmente com a França. Então a França vai pôr em prática esse dispositivo do Código Civil para requerer que a pessoa apresente então uma prova de que ela continua francesa. Ela vai preencher um formulário bem burocrático, vai fazer uma árvore genealógica, apontar, olha, eu sou filho do fulano, que é filho do fulano, até chegar ao francês nascido na França. Para cada uma dessas gerações, a pessoa vai apresentar documentos, né? E não só documentos de filiação que comprove essa árvore genealógica, mas mostrar também que os franceses, que até chegar a pessoa que agora está pedindo o documento francês, que todos esses elos, né, hereditários, esses elos anteriores, que essas pessoas se mantiveram francesas, que essas pessoas estavam, se é o pai que saiu da França e está no Brasil há muito tempo, que esse pai, ele teve um passaporte em dia, ou que ele está com o passaporte em dia, se ele ainda estiver vivo, que ele está com a carta de identidade francesa em dia, que ele está ativo na comunidade francesa. Então tudo isso vai ser exigido, a pessoa vai fazer uma prova de que ela mantém essa nacionalidade francesa. O que é interessante pensar que a França então vai exigir para que você mantenha essa nacionalidade uma efetiva ligação com a França no sentido de manter o état de français. Quem pode pedir o CNF é aquelas pessoas que ou vai prestar um concurso público, é francês, vai prestar um concurso público na França, está sendo pedido esse documento. Ou a pessoa que foi até o consulado, descende de um francês, ficou sem usar essa nacionalidade por um bom tempo e a França agora quer saber se a pessoa manteve ou não essa nacionalidade. Então ela vai abrir um processo de CNF para provar que ela ainda é francesa. Se no final desse procedimento, ele pode durar 1 ano e meio mais ou menos, se ao final desse procedimento for concedido o CNF positivo para a pessoa, ela vai pegar esse CNF, ela vai receber no consulado, estou falando de franceses que estão fora do território francês, ela vai até o consulado francês para receber esse CNF, de posse desse documento ela vai poder então pedir o passaporte, os documentos franceses e se estabelecer como francês tranquilamente. Uma questão que sempre chega aqui nas nossas consultorias é: se eu caso com um francês, eu vou ter automaticamente a nacionalidade francesa? Não, não vai ter. Primeira orientação que a gente passa é no sentido de que não se case para obter nacionalidade. Casamento é um contrato muito sério entre duas pessoas e que vão ter efeitos jurídicos muito importantes. Então não é esse o caso, não se deve fazer isso. Mas se a pessoa é casada com um francês, está bem introduzida na cultura francesa, domina a língua francesa, pelo menos no nível B1, ela pode sim pedir a nacionalidade francesa. Ela já se identifica tanto com a cultura francesa, já está inserida, já conhece os valores, então faz sentido que ela peça a nacionalidade francesa. Ela vai provar o nível B1 de francês, tem uma prova específica, que é o TCF-ANF, para aquisição de nacionalidade francesa, que as pessoas podem fazer nas alianças francesas e requerer a nacionalidade. O tempo de casamento vai variar em função se a pessoa morou na França ou não, por 3 anos consecutivos ou não, se essa pessoa está fora do território francês, se esse casal está fora do território francês e o estrangeiro que está pleiteando a nacionalidade tem que ver se o francês está inscrito ou não no consulado. Então, o tempo de casamento que vai ser exigido vai depender de uma série de requisitos que a gente vai precisar analisar caso a caso. Se você é brasileiro ou brasileira e, assim como eu, se apaixonou por um francês e pretende se estabelecer de forma definitiva, uma união afetiva definitiva com esse francês por modo de um contrato de casamento, você também vai enfrentar uma burocracia tanto no Brasil quanto na França. Então, para casamentos binacionais franco-brasileiros, nós também prestamos assessoria na montagem do dossiê, na busca das documentações adequadas. Eu costumo dizer que todas as vezes que uma família binacional
é estabelecida, a gente dobra ou triplifica a quantidade de burocracia com a qual a gente vai lidar. Na minha casa é assim, nós todos somos franceses e brasileiros, então a gente sabe lidar bem e sabe como é a dor de ter que lidar com tanta burocracia, mas que ao final vale a pena, porque a pessoa, na medida em que ela faz as coisas da forma correta e responde tanto à burocracia do Estado francês quanto à burocracia do Estado brasileiro, elas podem se estabelecer tanto no Brasil quanto na França com mais tranquilidade, para que a família toda fique protegida, segura e possa se desenvolver enquanto grupo familiar da melhor forma possível. Sobre os vistos franceses, um brasileiro, uma brasileira que vai entrar no território francês, se o período for ultrapassar os 90 dias, ela não vai entrar mais como turista, ela vai entrar ou como estudante, ou para trabalhar, ou com passaporte talento, aí vai depender da situação. Mas será exigido, para mais de 90 dias, será exigido um visto para entrada permanente no território francês. A depender do visto, a pessoa vai ter que preencher uma série de requisitos, uma série de documentações, vai requerer esse visto no consulado competente, né? Vai considerar a cidade em que ela mora no Brasil, vai recorrer ao consulado de competência daquela cidade e vai requerer esse visto. De posse desse visto, ela pode então entrar no território francês e se estabelecer lá. É interessante pensar, quando a pessoa vai para a França a trabalho, ela deve requerer o visto antes de entrar no território francês. Não existe a possibilidade, eu vou entrar como turista e vou procurar trabalho e depois vou transformar esse visto de turista num visto de trabalho. Não existe essa possibilidade para a França. A pessoa que quer se estabelecer na França a trabalho, ela precisa requerer esse visto de trabalho antes de entrar no território francês. O visto de trabalho, ele precisa ter a anuência do Estado francês. Então a gente diz que é um visto que é feito a 3 mãos, né? Vai depender do empregador na França, que está te chamando para trabalhar na França. Esse empregador, ele vai ter que pedir uma autorização para o Estado francês para poder levar você para trabalhar na França. E uma vez que ele consiga essa autorização do Estado francês, você então, com o contrato de trabalho, com a autorização do Estado francês e com uma série de outros documentos que vão ser requeridos, você vai procurar o consulado francês no Brasil, pegar esse visto de trabalho e então se estabelecer no território francês. A França, ela tem uma modalidade de visto que é muito interessante. Para aquelas pessoas que, assim como eu, têm uma admiração, um respeito muito grande pela cultura francesa, mas gostaria de morar na França. Eu quero tirar um ano sabático aqui, quero estudar filosofia, quero estudar a língua francesa. Existe essa possibilidade, é o visto de visitante, é o visto de visiteur. Nós trabalhamos com esse visto aqui, podemos assessorar para aqueles que precisarem. É um visto que você pode renová-lo, você pode ficar 1 ano e renovar por mais 1 ano se achar que convém. E é um visto interessante para você mergulhar na cultura francesa e aprender um pouco mais dos valores, né, da República Francesa e da língua francesa. Se você é francês, adotou um brasileiro e quer passar essa nacionalidade francesa para o seu filho, isso é possível sim, a França reconhece a nacionalidade para os filhos adotivos, mas claro, você vai ter que passar por uma determinada burocracia. Você vai precisar homologar essa sentença brasileira, no caso, que reconheceu essa adoção, você vai precisar submeter essa sentença ao tribunal francês para que o tribunal francês veja se é caso de se opor ou não àquela decisão. Se não é o caso de oposição, ao final sairá então um documento francês do filho adotivo que equivale ao filho natural tranquilamente. Sobre a burocracia em termos de papéis que você vai enfrentar quando você está pleiteando alguma coisa em relação à França, às vezes precisa traduzir, precisa apostilar, vai depender, vai ter que olhar muito caso a caso. Nós temos um acordo com a França que dispensa a apostila em alguns documentos, mas nós também temos o princípio da reciprocidade, que gere as relações entre os países, né? Então, apesar da gente ter esse acordo, em algumas situações é pedido para nós brasileiros a apostila, porque eventualmente também aqui no Brasil foi pedido para um francês a apostila num documento que não precisava. Então, se um país começa a exigir, o outro começa a exigir também. Então, o que a gente faz no nosso escritório é olhar com qual órgão a gente está lidando e consultar se para aquele órgão vai ser necessária a tradução, a apostila, ou se eles estão dispensando, tá?
Em regra, nós temos esse acordo, mas esse acordo ele varia conforme está sendo praticado tanto por um país quanto por outro a exigência desses documentos. Quando a gente fala de visto, em regra, os consulados aceitam os documentos sem a necessidade de tradução e de apostila, os documentos brasileiros quando você está pedindo um visto francês. Uma coisa que eu sempre vejo aqui no escritório, todas as nacionalidades que nós trabalhamos, é que quando uma pessoa tem dupla ou tripla nacionalidade, ela às vezes se esquece mesmo de que ela tem um elo jurídico de responsabilidades, de deveres e de direitos com 2 ou 3 estados. Então ela precisa estar ciente de quais são os deveres, né? Não só os direitos, mas quais são os deveres que eu tenho perante esses estados. Então, por exemplo, no meu caso, que sou francesa e sou brasileira, qualquer alteração no meu estado civil, eu preciso informar para o outro país. Então, por exemplo, se eu me casei na França, e eu me casei na França de fato, eu informei para o Estado brasileiro que eu me casei, então foi averbado na minha certidão de nascimento que eu me casei na cidade tal, no ano tal, na data tal, porque eu tenho o dever de informar ao Estado brasileiro do meu estado civil, da minha vida civil. Né? Para quê? Para que esse casamento ele tenha efeito no Estado Brasil, tá? No Estado brasileiro. E vice-versa. Se eu me casei no Brasil, eu preciso informar para o Estado francês que eu me casei no Brasil. Para quê? Para que esse casamento com o francês tenha efeito também no território francês. Tá? E isso vale para quase todos os países com os quais nós trabalhamos. Uma vez que você tem aquela nacionalidade, você tem obrigação legal e jurídica de manter o seu estado civil atualizado perante aquele estado do qual você tem a nacionalidade. Então foi para os Estados Unidos, se casou nos Estados Unidos e não informou para o Estado brasileiro, se o Estado brasileiro não sabe desse casamento, não tem como esse casamento produzir efeito no Brasil. Então tem que transcrever esse casamento aqui no Brasil. É um serviço de transcrição que a gente faz no circuito Brasil-Europa. Então pode contar com a gente para essas questões também. Bom, a minha sugestão para quem vai pleitar um visto, um CNF ou uma nacionalidade, a minha sugestão é que você estude o processo anteriormente, se prepare com antecedência e, se precisar, claro, a gente está aqui para te ajudar e para dar aquela assessoria humanizada, né, para acompanhar o seu processo, porque a França é muito caso a caso, a gente tem que estudar o caso, ver qual que é a demanda daquela pessoa, o que ela tem para oferecer, se ela cumpre os requisitos ou não, para que isso seja feito da forma melhor possível, mais adequada, sem pressa, sem afobamento, como a gente fala aqui em Minas, para que as coisas saiam da melhor forma possível e cumprir os seus objetivos de vida com toda tranquilidade e segurança.